Olá, querida irmã, querido irmão, mais uma vez estamos juntos para começar o dia da melhor maneira possível, compreendendo o que Deus nos revelou em Sua palavra. Agradeço a sua participação, a sua audiência, sua colaboração. Quando você toma esse vídeo, leva para outras pessoas, fazendo assim uma pregação do Evangelho, porque nós pregamos o Evangelho, você compartilhando, você nos ajuda a alcançar as pessoas com a mensagem da palavra. Obrigado, viu? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, saiba que você nos abençoa ao se inscrever. Então se inscreva no nosso canal, se juntando à nossa grande família do Lição Fácil. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final da nossa mensagem aqui, tá bom? Se você escrever alguma coisa aqui, será muito apreciado por esse canal. Muito obrigado, viu? Vamos juntos. A antiga Babilônia, o centro da adoração ao sol. Bom, parece para nós algo estranho alguém se inclinar diante do sol para adorá-lo. Para nós, brasileiros do século XXI, mas a adoração do sol era muito comum nos impérios babilônicos, egípcio, assírio, Medo-Pérsia e até Roma. Isso era comum demais. Se você assiste filmes do Egito, por exemplo, você vai ver a menção da divindade Ra. Ra era o deus Sol, né? Eles adoravam o astro-rei. E isso acontecia de maneira muito comum nesses impérios naqueles tempos. Um renomado escritor, James Frazer, diz o seguinte: na antiga Babilônia, o Sol era adorado desde tempos imemoriais. Na antiga Babilônia, o Sol era uma das principais divindades adoradas por eles. Agora, se você quer saber de uma coisa, o que é terrível é que essa influência até chegou no povo de Israel. Nós vamos ver alguns textos aqui demonstrando que reis, sacerdotes e povo comum estavam também adorando o sol e foram terrivelmente denunciados por conta dessa prática idólatra. Deus foi forte na repreensão do povo por conta disso. Quer ver? Vamos ler Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Você percebeu aqui? 25 homens diante do templo de Deus viraram as costas para Deus e para o seu templo e começaram a adorar. Preferiram adorar o sol do que adorar a Deus. Aí, 2 Reis, capítulo 23, versículo 5, nos diz: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Percebeu? Reis estabelecendo sacerdotes para queimar incenso, inclusive ao sol. Ao sol. O versículo 11 nos diz: também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor. Que coisa terrível! Percebe? Gente comum, reis, sacerdotes, até mesmo os cavalos eram dedicados ao sol naquele tempo. Que coisa terrível, né? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Percebeu? Essa influência chegou entre o povo de Deus e causou algo terrível no meio e no seio do povo. Essa atitude foi denunciada também por João no Apocalipse. Deus havia dito que essas práticas haveriam de voltar à tona novamente, de se repetir ao longo da história. E você quer saber de uma coisa? No início do quarto século, o imperador Constantino, imperador romano, se converte. E diz a Bíblia que foi uma alegria tremenda em todo o império, porque agora nós temos um imperador cristão. A igreja deixaria de ser uma igreja perseguida, uma igreja marginalizada, para ser uma igreja
oficial no Império Romano. Porém, Constantino era um adorador do Deus Sol. O renomado historiador chamado Edward Gibbon, ele diz assim, escute bem, o Sol era universalmente celebrado como guia invencível e o protetor de Constantino. E no ano 321 depois de Cristo, ele proclama aquele edito, né? Que diz que no venerável dia do Sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Olha que coisa interessante. A partir de então, os concílios, os editos estatais promoviam a guarda do domingo como um dia verdadeiro de adoração. É claro que esse edito aqui, de Constantino, pedindo e ordenando que os magistrados e as pessoas que residem na cidade descansassem no venerável dia do Sol, não obrigou a adoração a todos, não foi obrigado todos a adorarem a Deus no dia de domingo, no dia do Sol, mas fortaleceu a guarda do domingo na mente da população e a partir de então todos começaram a descansar nesse dia, lembrando, criado por um ser humano adorador do Sol, justamente o dia que era o dia oficial de adoração a esse astro. Babilônia. Qual foi o dia que Deus criou para adoração? O sábado. Procura na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um único texto, autorizando a troca do sábado para o domingo como dia de adoração. Zero. Você não encontra nenhum texto. Há 7 textos bíblicos que mencionam o domingo, mas não a palavra domingo, mas como o primeiro dia da semana. Em todos eles nós não encontramos uma única ordem de Deus dizendo o dia de adoração passou do sábado para o domingo. Essa interpretação foi feita pelos cristãos depois do 4º século. Depois do 2º século começou a fazer essa separação, né, entre cristãos e judeus. Qual é o dia que os judeus guardam? O sábado. Então, e por isso, nós cristãos que também guardamos o sábado estamos sendo perseguidos e confundidos com os judeus. Então, nós devemos guardar um outro dia para nos diferenciarmos dos judeus. E aí, eles escolheram o domingo em memória da ressurreição de Cristo. Então, agora o cristão não guarda o sábado como judeu para não parecer-se com o judeu, mas guarda o domingo em memória da ressurreição de Cristo. Porém, nós não temos um único texto na Bíblia autorizando tal mudança. Essa foi uma interpretação posterior, tardia em relação à ordem que Deus havia dado acerca do verdadeiro dia de adoração. Nunca se esqueça, Babilônia, o centro da adoração do Sol, e ela haveria de estabelecer esse engano. Veja que a maior parte do cristianismo tem o domingo como um dia sagrado, tem o sábado como um dia comum, e eles escolhem adorar no dia. Quando é que acontece a principal escola religiosa das igrejas? Não é a escola dominical? Não é no domingo? O principal culto das igrejas cristãs não é no domingo? Cuidado com esse engano, viu? E aqui nós precisamos colocar na mente, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Eu vou fazer o que a Bíblia fala. A Bíblia falou, eu faço. A Bíblia não falou, eu não faço. Ponto final. Simples assim. Se refugie na palavra de Deus. Nunca se esqueça. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas no final são caminhos de morte. Não confie nos seus sentimentos. Confie no que a palavra de Deus te revela. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a colocar esse princípio definitivamente em nosso coração. Sermos iluminados pelo Espírito Santo a fim de compreender a revelação da Tua Palavra. É nisto que consiste a nossa segurança e nossa felicidade. Pedimos humildemente que nos ajude para tal, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e fico esperando aqui você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.